Oi, gente, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula aí, mais uma aventura sobre o livro de Atos, de como tudo começou? Então vamos orar antes de começar? Fecha aí seu olho, você já sabe esse momento, a gente vai falar com Deus, então presta atenção aí, tá bom? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos guarda, nos protege, nos salvou, nos ama. Obrigado porque o Senhor transforma as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa vida nas Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e das nossas famílias. Obrigado pelo Thales, que fez aniversário essa semana, mais um ano debaixo da Tua graça e do Teu amor. Obrigado pelos seus pais, que estão sempre lendo, incentivando ele, ensinando ele a Te amar e a Te servir. Obrigado por sua família, que sempre o recebe, Senhor, tão amorosamente, nos ensina tanto. Cuide da vida dele, do seu crescimento espiritual e físico, Deus. Obrigado, ó Pai, porque nada tem nos faltado e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Dá-nos a atenção necessária nesse momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai continuar falando aí um pouquinho mais sobre o livro de Atos e a gente vai falar hoje sobre um personagem que já começou a aparecer aí nas últimas aulas, que é o Saulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão do Saulo. Se você estava presencialmente ou virtualmente, você viu o culto de domingo à noite, a pregação do pastor Ediano, a nossa aula é exatamente aquilo ali. O Ediano ele pregou sobre a defesa de Paulo. E quando ele é preso e ele começa a falar, uma das coisas que ele relata é sobre a sua conversão. Então você vai lembrar de muita coisa aí durante a aula, se você prestou atenção aí no culto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser ver um pouquinho mais aí, ó, sobre essa pregação, palavra de Deus aí especial para os adultos e para as crianças. Bom, se você não viu essa daí, talvez você tenha visto a EBF. A EBF virtual deste ano também teve um dia que a gente aprendeu a história aí da conversão de Saulo, né? Inclusive a gente fez uma atividade que eu vou repetir ela, vou deixar aqui na descrição aí do vídeo também o link aí para você aprender aí uma coisa muito bacana. Mas para o final do vídeo aí eu mostro para vocês, né? Então, essa é uma história que você já conhece, ou a maioria já conhece. Então, a gente vai aprender, às vezes, ou relembrar alguns detalhes que a gente ainda não percebeu, né? O livro de Atos, quem escreveu ele, você lembra? Foi lá na nossa aula 1? Vou colocar a imagem para te ajudar, né? Quem escreveu ele foi o Lucas. E o Lucas não era apóstolo, o Lucas era médico e ele investigou a vida de Jesus e ele teve 2 livros aí que ele escreveu. Um é o relato do Evangelho de Lucas e o outro aí é de Atos. Atos ele já estava presencialmente aí, né? E a gente vai falar um pouquinho mais desse relato tão minucioso que o Lucas faz. A gente também aprendeu umas aulas atrás o quanto a igreja estava sofrendo, enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos. O evangelho estava sendo pregado por toda a parte, não só para os judeus, mas para aqueles que também não eram judeus. Você lembra disso aí nas aulas? Inclusive, na aula passada, Paulo foi preso, vocês lembram disso? Ali o anjo ajudou ele a sair, conversou ali, e ele foi pregando, a gente, enfim, né? Teve toda aquela história da tia Loide, se você perdeu, pega lá a história da tia Loide. Bom, eu estou falando disso porque a gente falou também de um personagem, o primeiro personagem que morre por conta dessa perseguição, que é o Estevão. Lembra, ele foi apedrejado? Tá lembrando aí dessa história? Se você perdeu, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link aí da história de Estevão, que foi o primeiro diácono, né? E ele morre pelo evangelho. Bom, a grande questão é que os discípulos, eles estavam sendo espalhados por toda a parte e é claro que isso não estava agradando os líderes religiosos. E o
O Saulo, que ele era um judeu e ele tinha também nacionalidade romana. Ele era um cara super, ultra, mega inteligente, muito estudado, e porque ele era um cidadão romano, ele era muito, muito, muito importante. Ele também não achava certo que os cristãos, essa nova religião, estivesse sendo pregada e tantas pessoas estavam indo atrás. Porque o Saulo, juntamente com muitos líderes, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo com tantas demonstrações, eles não acreditavam, né? Então, o Saulo, o que ele queria? Acabar com essa religião. E para isso, ele fez uma coisa. E é o que a gente vai conhecer aí na nossa história aí de hoje. Então, presta atenção. À medida que o evangelho se espalhava, muitas pessoas se converteram ao cristianismo, mas esse crescimento desagradou os líderes da época e eles começaram a ameaçar de morte os seguidores de Jesus. Saulo foi um dos principais perseguidores. Ele foi falar com o sumo sacerdote e pediu cartas, que eram documentos que davam permissão para Saulo prender qualquer crente, tanto homens quanto mulheres. E ele pegou essas cartas e foi para a cidade grande chamada Damasco. Era uma viagem longa, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava pertinho, uma luz vindo do céu brilhou ao redor dele e ele caiu no chão e ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se e entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder fazer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo do chão abriu os olhos e não podia ver nada. Então os homens o levaram pela mão até Damasco. Lá ele ficou 3 dias sem ver e nesses dias ele não comeu e nem bebeu absolutamente nada. Na mesma cidade morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor. Apronte-se e vá à rua que se chama Direita e vá até a casa de Judas e procure um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Eu mostrei a ele que um homem chamado Ananias ia ao encontro dele e colocaria as mãos sobre ele para ele ver de novo. Ananias ficou preocupado e Disse: Senhor, muita gente tem falado desse homem, das maldades que ele fez em Jerusalém e com os que creram no Senhor. E agora ele veio a Damasco com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender os que te adoram. Vá, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e para o povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Ananias obedeceu, foi até a casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Mais importante do que ter sua visão de volta foi contar com a presença de Cristo em sua vida. Em seguida, Saulo foi batizado e ficou alguns dias na companhia dos discípulos em Damasco. E tudo mudou na sua vida. Antes, ele perseguia os seguidores de Jesus. Agora ele se tornou um desses seguidores falando de Jesus para todas as pessoas. Os perseguidores dos cristãos ficaram confusos com essa mudança e resolveram acabar com Saulo. Queriam matá-lo. Mas os novos amigos de Saulo, os cristãos, o protegeram e numa noite ajudaram ele a fugir. Saulo não podia sair da cidade normalmente, então eles colocaram Saulo num cesto, amarraram cordas e desceram pelo muro da cidade. Após ouvir essa história, eu acho que você entendeu a grande mensagem que tem aí, né? A conclusão que a gente chega é que Deus, Ele pode transformar qualquer pessoa. As pessoas que às vezes a gente acha que não tem jeito, aquelas que são perversas, maldosas, que fazem coisas horríveis, aquelas pessoas que se acham melhor do que as outras, que são egoístas.
Deus tem um plano e pode transformar aquelas pessoas ali, né? Quem que ia imaginar que o Saulo, que era um perseguidor do povo de Deus, ia se tornar um dos maiores influenciadores do Evangelho? Ele ia levar, ele ia sofrer, e o relato todo aí dos livros que sucedem aí vai falar sobre o quanto Paulo, as cartas que ele escreve, toda a vida dele dedicada ao evangelismo, a que as pessoas conheçam e aprendam mais de Deus, né? Às vezes a gente acha que o nosso pecado é tão puro perto dos outros e a gente aprendeu que não, todas as pessoas elas são iguais e Deus pode transformar exatamente todas essas pessoas. Se Jesus não tivesse morrido por nós, se nós não acreditarmos nele, jamais a gente pode ser salvo. E a transformação de vida, ela é oferecida para todas as pessoas. Deus, ele estende a mão, ele alcança aqueles que ele ama, aqueles que ele quer. E a gente aprende que a gente não deve ficar julgando, achando que este jamais vai poder ser transformado por Deus, porque ele pode. E pode ser transformar numa bênção enorme na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida de tantas pessoas, assim como a vida de Saulo, que virou Paulo depois, ela conduz a isso. A gente tem preenchido durante as aulas esse quadro aqui que está formando uma imagem que eu tenho certeza que você já sabe, né? Quando a gente começa uma igreja, algumas palavras que a gente vem aprendendo aí durante as aulas mostram a transformação e o quanto a gente pode ser tocado por Deus aí em nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa proclamação. E a palavra da aula 9 de hoje é essa daqui, ó. Transformar vidas. A palavra de Deus ela é capaz de transformar qualquer vida. E a nossa pecinha, a nossa pecinha vai aqui. Eu tenho certeza que agora você já sabe que imagem que está se formando aí. E a gente ainda tem mais algumas pecinhas aqui para preencher ainda no final aí das aulas, que a gente está quase acabando de novo aí a nossa revista. Então assim, para encerrar, eu vou deixar aí um desafio para vocês, né? Eu falei para vocês que quando teve a IBF virtual, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Você pode acessar, nós fizemos uma atividade na IBF referente à conversão de Saulo, né? Nós fizemos um desenho que era Saulo aí, né? Ele era um cara bravo, carrancudo, perseguidor do povo de Deus, e quando ele teve a sua vida transformada, olha o que aconteceu. O desenho virando ele de cabeça para baixo, lá, Saulo tem o seu coração transformado e se torna uma pessoa feliz. Então, se você não fez essa atividade aí, o meu convite é esse, para você fazer esse desenho. Aqui na descrição do vídeo tá o passo a passo, é super fácil você aprender a fazer esse desenho, esse estilo de desenho, que é o upside down aí, para você mudar um pouquinho aí o rosto, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês em mais uma semana e que nós possamos orar para que vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo e que essas pessoas permaneçam sendo bênção e sejam bênção na vida de outras pessoas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E aí, gente? Vamos lá para a correção da nossa aula, lápis na mão, tudo colorido, tudo lindo, maravilhoso. Eu ainda estou esperando as fotos da revista de vocês. Uma hora vocês vão ter coragem e manda, né? Eu já colori a minha, olha lá, maravilhosa, olha só que bonitona que tá, né? Essa primeira imagem aqui é Saulo quando ele cai na estrada que vai para Damasco e a luz forte que a voz de Deus alcança ele tem a sua vida transformada. E essa segunda imagem aqui é Ananias, que quando ele estava cego, ele vai lá, ora por Ananias e cai as escamas dos olhos dele. Na página seguinte é para você preencher com algumas palavras que tem aí a ver com a nossa história. Vamos ver se você sabe qual o nome principal do nosso personagem da história? Isso mesmo, né? Então começa lá, a primeira palavra, Saulo, era um homem que não acreditava em Jesus e queria acabar com os seus seguidores. Por isso ele pediu cartas ao sumo sacerdote para prender os cristãos. Saulo foi a uma cidade chamada
Damasco, isso. Mas antes de chegar a ela, apareceu uma luz do céu que ficou em volta dele. Ele caiu e ouviu uma voz e lhe perguntava por que o estava perseguindo. Saulo quis saber quem estava falando e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que coisa incrível! Saulo não sabia que Jesus estava vivo. Ele ficou durante 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Mas Deus mandou um homem chamado Ananias, muito bem, procurá-lo. Ele obedeceu ao Senhor e foi ver Saulo. Chegando lá, pôs as mãos sobre Saulo, que passou a ver. Quanta alegria! Saulo agora era um novo homem. Depois de um tempo, começou a falar de Jesus. Foi aí que ele passou de perseguidor a perseguido. Os líderes judeus queriam pegá-lo com a ajuda dos seus novos irmãos em Cristo. Ele foi colocado num cesto e assim foi salvo. Com essas 6 palavras aqui, você preenche a cruzadinha ali bem direitinho. Tenho certeza que você vai arrasar. Virando a página, a gente vai conhecer a Ana Clara, que é essa menina que tem orado pelo pai dela. E você lendo aqui, você vai ver que ela tem orado pelo pai dela há muitos anos. Só que parece que Deus não está ouvindo a oração dela, ela está começando a ficar desanimada. Ela às vezes pensa que Deus não ouve a oração dela porque o seu pai nem quer ouvir falar de Deus. E o que você diria para Ana? Existem algumas frases aqui, ó, que você pode dizer para Ana para ajudar ela a não desanimar, a não deixar de orar pelo pai dela. Que frase que você ia dizer? Pinta só aquela que é a certa, né? Será que você ia dizer para ela assim: tem gente que não tem jeito, nem Jesus pode mudar essa pessoa? Não, né? A gente não fala isso. Não adianta orar muito não, Ana, é assim mesmo. Também não. Devemos confiar em Deus, Ana. Continue orando. Mesmo que demore a resposta da nossa oração, devemos continuar orando, Aninha. Isso aí. E quando ela recebe essas palavras aí de estímulo, olha o que ela fala aí, ó, nesse balão aí que ela fala, diz assim: com essa lição aprendi que Jesus pode transformar todas as pessoas, e não só aquelas boazinhas que a gente acha que tem jeito. Para fazer em família, tem uma atividade que pede para vocês pensarem em alguém da família, um primo, um amigo, um parente, um vizinho, um colega do trabalho do seu pai ou da sua mãe que não tem Jesus ainda no coração e que vocês vão orar por essa pessoa durante a semana. Então, se você puder, faz um cartaz. Eu te alô de Deus semana passada, aquele cartãozinho lá de oração, você pode incluir o nome ali e orar por essa pessoa para que Deus venha transformar a vida dela, né? E para encerrar, tem uma curiosidade aqui bem bacana, né? Você lembra que Saulo, ele tinha 2 cidadanias, ele era tanto judeu quanto romano, e por ele ser romano, ele era uma pessoa super importante ali, né? Então, quando ele é convertido, quando ele se converte, quando ele tem a vida dele transformado, ele deixa de usar o nome dele Saulo, que é da nacionalidade romana, e passa a usar o nome dele Paulo, que é da nacionalidade judia. Ele é um judeu, é assim como os discípulos, né? Então ele troca, mas essa troca de verdade você só vai ler a partir do capítulo 13 de Atos. Até lá ele é tratado como Saulo, depois que transforma de Saulo para Paulo. Agora você sabe por que ele mudou o nome, né? Para ele ser reconhecido aí, aceito para pregar em todos os lugares, aí falar de Jesus para todas as pessoas. E é isso. O evangelho não pode parar. A obra de Deus não pode parar.